Chatos, como vocês estão? Tá tudo bem? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidinho. Vocês estão vendo aqui que eu não sou esse cara de ficar enrolando muito, mas se inscreve no canal, dá aquele like para me ajudar. Se não quiser dar também, tudo bem, porque o importante é eu passar a informação aqui para vocês. Não liguem pro barulho da rua, que minha rua é barulhenta, passa muita moto, tá tendo uma obra aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como começar no mundo dos vinhos, como dar os primeiros passos, como engatear nesse universo dos vinhos. Tem muita gente que fala, vinho é muito complicado, eu não consigo entender de vinho. Vinho não é complicado, vinho é complexo. Tem muita informação, mas entender de vinho é simples. E quanto mais a gente vai bebendo e pesquisando, mais a gente aprende. Beleza? Então, para de dar ouvidos àquilo tudo que você já ouviu sobre vinho, que vinho quanto mais velho melhor, que vinho tem que ter o buraco da garrafa aqui grande para o vinho ser bom. Isso aí é tudo caô, tá? Esquece tudo que você já ouviu, esquece tudo que alguém já te falou um dia, porque eu vou desafrescalhar o vinho para você hoje. Beleza? Então vamos lá. Andrade, como eu consigo entender mais de vinho? Como eu consigo surpreender alguém com vinho? Cara, é muito simples. Primeiro, entende uma coisa. Vinho é uma bebida gastronômica. É uma bebida que vai acompanhar muito bem a comida. Então, quando você vai escolher um vinho, de preferência, escolha esse vinho de acordo com a comida. Eu vou explicar isso ao longo do tempo para vocês, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que existem alguns tipos de vinho no mundo, né? Vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, vinho espumante, vinho licoroso. Sabendo isso, você já consegue ter uma base. Por quê? Proteína animal, de preferência carnes vermelhas, vão combinar mais com vinho tinto. Carnes brancas, queijos e vegetais vão combinar mais com vinhos brancos. O vinho rosé é o meio do caminho. Eu não sei o que escolher. Eu não sei se eu escolho o vinho tinto, eu não sei se eu escolho o vinho branco. Escolhe o vinho rosé. Beleza? Às vezes a comida tem bastante elementos ali que vão conflitar com o vinho branco e com o vinho tinto. E o vinho rosé é o meio do caminho. Então escolhe o vinho rosé. Tá em dúvida? Vai de vinho rosé. Mas não tem vinho rosé, mas tem um espumante. Vai de espumante então. Beleza? Porque a gente precisa de acidez. Tem gente que fala, eu não gosto de vinho ácido. Mas vinho tem que ter acidez. Não tem acidez, é água. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o seu paladar? Andrade, eu só gosto de vinho doce. Tá tudo bem. Continua gostando de vinho doce. Mas abre o coração para gostar de outras coisas. Tira o açúcar do café. Para de consumir porcaria, que eu tenho certeza que seu paladar vai mudar. Paladar é treino. Tem gente que fala, eu não sou obrigado a gostar de nada. Você não é obrigado a gostar de nada. Você não é obrigado a gostar de vinho seco. Você não é obrigado a gostar de alta gastronomia. Mas você também não é obrigado a ir para academia meter o shape para te fazer bem. Então, quando você muda o seu paladar, quando você tem um paladar mais exigente, coisas que você gosta muito hoje vão te incomodar lá na frente. Escuta o que eu estou te dizendo. Então, para a gente entender o nosso paladar, a gente tem que entender que esses vinhos que travam a nossa boca, sabe quando a gente toma um vinho e nossa boca amarra? Isso é chamado de tanino. O vinho que tem essa característica muito forte de amarrar muito a boca não é um vinho de boa qualidade. Por quê? Porque está faltando algo. Está faltando acidez. Quando o vinho tem acidez e os taninos travam a nossa boca, amarram muito a nossa boca, o que acontece? A acidez vem e faz a nossa boca salivar, tirando essa sensação de secura da nossa boca. Isso é equilíbrio. Vocês vão entender depois como esse equilíbrio é importante para o vinho. Quando a gente fala que o vinho está equilibrado é porque todos os elementos dele, a doçura está equilibrada com o álcool está equilibrado com os taninos com a acidez. Então, quando a gente fala que o vinho é redondo, é por conta desse ciclo de harmonização do próprio vinho, beleza? Então vamos lá, vinho branco são vinhos que são produzidos sem a casca da uva. O que dá a cor ao vinho é a casca da uva. Então vinho branco sem casca, só a polpa que vai vinificar esse vinho. Geralmente vinhos brancos têm uma acidez mais elevada, porque as uvas geralmente são colhidas um pouquinho mais cedo para fazer os vinhos brancos que as uvas tintas. Os vinhos brancos podem ser feitos tanto de uvas tintas quanto de uvas brancas, desde que seja sem a casca. Beleza? Os vinhos rosés, como eu falei, é o meio do caminho. E não, o vinho rosé não é mistura de vinho branco com vinho tinto. Vinho rosé é vinho feito com uvas tintas
Olha o barulho da obra. Vinho rosé é vinhos feitos com uvas tintas, mas em menor contato com a casca. Quando o vinho rosé vai ser vinificado, ao invés de passar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias em contato com a casca das uvas para extrair bastante tanina, aquela substância que amarra a boca, que as cascas são ricas também em taninos e em cor, os vinhos rosés vão passar menos tempo em contato com a casca, geralmente horas, tá? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quanto mais tempo em contato com a casca ficar, mais vermelho, né? Mais escuro esse vinho vai ficar. Os vinhos tintos vão passar bastante tempo em contato com a casca, dependendo da forma de vinificação. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido até aqui, né? A segunda coisa que você precisa entender para degustar um vinho é fazer uma análise básica no vinho. Não vou falar de análise técnica, muito técnica aqui. Análise básica, tá? Qual é essa análise básica? Primeira coisa na análise básica, análise visual. Assim que o vinho for servido, você vai pegar o vinho, dar uma leve levantada na taça. Você não precisa fazer igual o enochato faz, tá? Ficar olhando assim, assim, assim. Não, cara. Dá uma leve levantada na taça. Olha o vinho, vê se o vinho está com alguma partícula em suspensão. Partícula em suspensão só é aceitável no vinho quando o vinho é não filtrado ou quando o vinho é um vinho já antigo que está desprendendo a cor, né? A cor do vinho é sólida. Com o passar do tempo, essa cor vai se depositando no fundo da garrafa mesmo e o vinho vai perdendo a cor. Então, dá uma leve levantada na taça, olha, vê se não tem nenhuma partícula de suspensão. Se não tiver nenhuma partícula de suspensão, o vinho está apto para ser consumido. A não ser que seja do estilo do vinho, como eu falei, vinhos não filtrados ou vinhos muito antigos. Você vai dar uma leve giradinha na taça e você vai olhar as lágrimas. Quanto mais lágrimas tiver, é um indicativo de teor alcoólico. Mais alcoólico esse vinho vai ser. Tem a questão da tensão superficial, do açúcar, né? Que também vai influenciar na lágrima. Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês agora não. Então, quanto mais lágrimas, quanto mais finas e mais numerosas essas lágrimas forem, é um indicativo de teor alcoólico do vinho. Então, análise visual feita, né? Calma, que ainda tem um pedacinho que eu quase esqueci. A gente vai olhar a cor do vinho. Quanto mais escuro esse vinho for, mais encorpado. Quanto mais escuro esse vinho for, essa obra tá tirando a minha paz, cara. Quanto mais escuro esse vinho for, mais encorpado esse vinho é. Vinhos mais claros, vinhos com menos cor, geralmente são mais leves. Existem algumas exceções, mas na verdade é isso. Vinhos, quanto mais encorpados, mais escuros, e quanto mais escuros, mais encorpados. Essa é a análise visual. Na análise olfativa, o que é que a gente vai procurar na análise olfativa? Muita gente fica falando, você vai procurar os aromas do vinho. Negativo. Isso aí é algo que a gente faz mais por prazer. Não ligue por o barulho, tá? Não vou ficar editando esse vídeo passando muito tempo aqui para gravar por conta dessa porcaria dessa obra, não. Já faz mais de 3 anos que essa obra está rolando. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não vai ficar procurando aroma. Esse vinho tem aroma de baunilha, ameixa, não, amora. Não, o que a gente precisa na degustação, nessa análise olfativa, é procurar defeito. A gente só vai reprovar o vinho independente do aroma que o vinho tiver. Se o vinho tiver aroma de baunilha, couro, enfim, a gente só vai reprovar o vinho se o vinho estiver defeituoso. Que defeito é esse? A gente vai cheirar o vinho sem girar a taça e a gente vai procurar aroma de oxidação. Se o vinho tiver com aroma de oxidação, eu costumo falar que aroma de oxidação é um aroma que me lembra inalação. Acho que todo mundo já fez inalação. Um aroma que me lembra inalação. É um aroma que muitas vezes não é aroma, tá? É a falta dele. Na verdade, quando a gente sente os aromas de oxidação, a gente está com menos fruta, o vinho não está com aquele aroma prazeroso, aquele aroma gostoso. Só que tem vinhos que tem esse estilo de oxidação, como vinhos do Porto e vinhos doces, né? Vinhos licorosos geralmente tem essa oxidação, mas é do estilo do vinho. Isso dá uma complexidade aromática para o vinho, mas isso é assunto para outro vídeo. Então a gente vai ver se o vinho está oxidado, se o vinho está com falta de aroma, se o vinho está esquisito ali no nariz. É o que eu falei. A oxidação no nariz lembra inalação. Quando a gente era criança, lembra que a gente tomava inalação? Às vezes até arde um pouquinho no nariz. Isso
é oxidação. A gente vai procurar outros aromas também que vão estar muito evidentes caso o vinho esteja contaminado, que é o cheiro de rolha, por exemplo, é o tricloroanisol, né? Uma substância que contamina o vinho na sua vinificação. Esse aroma vai lembrar pano de chão molhado, cachorro úmido, cara, uns aromas escatológicos, papelão molhado, o vinho vai ficar horrível. Essa contaminação vem da rolha, tá? A gente vai procurar também aroma de Brettanomyces. Tem gente que adora esse aroma, mas em grande quantidade é um defeito, que é aquele aroma excessivo de couro, excessivo, tá? É bom salientar isso. Aroma excessivo de couro, aroma de suor de cavalo, aroma de estábulo. Isso é defeito. Em grande quantidade é horrível no vinho. Isso você pode fazer com que você entregue o vinho no restaurante. Você pode entregar o vinho no restaurante caso o vinho esteja com esses defeitos. Outro defeito muito comum é a redução. A redução geralmente ela some quando o vinho é aberto em contato com oxigênio, que é o aroma de ovo podre, repolho, gás de cozinha. É a falta de oxigenação no vinho. Se o vinho, quando o vinho é aberto e tem contato com oxigênio, geralmente esses aromas somem. Tranquilo? Isso, pessoal, são informações bem básicas, tá? Informações que vão te dar uma luz. Mas para você continuar aprendendo sobre vinho, o que é que você pode fazer? Participar de degustações e eventos, porque nem sempre a gente vai ter uma quantidade enorme de vinho em casa, de estilos diferentes de vinho. Então participar de degustações, de eventos, é bem legal. Deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Tá ligado. Então participar de degustações e eventos é bem legal, porque a gente tem acesso a vários tipos de vinho, participar de jantares harmonizados, e a gente vai pegando essa memória gustativa, olfativa, a gente vai criando lembranças ali com o vinho. E é bem legal também de vocês anotarem o vinho que vocês degustarem. Não fica usando aplicativo, tá? Aplicativo eu acho que tira muito o foco, a gente se contamina muito com a informação dos outros. Eu vou fazer um vídeo em especial só para análise gustativa, para aprender a questão da acidez, a questão do tanino, do amargor, do retroolfato. Vou falar isso depois um pouquinho para vocês. Mas faz o que eu estou falando, participa de degustação, de eventos e abre o coração para degustar coisa nova, beleza? Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá aquele like, eu tenho certeza que vai me ajudar demais e vai ajudar a entregar esse vídeo para outras pessoas também, beleza? Valeu!